Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Cristina Casalinho e a equipa e começava por pedir se nos podia enviar a apresentação. Nós andamos à procura de se calhar, penso... pronto, então é erro meu, muito bem. E então gostava de começar por lhe fazer uma questão. Portugal ainda tem, segundo dados comparativos da Eurostat, ainda tem de facto um peso da dívida pública de curto prazo, especificamente abaixo de um ano, bastante elevado na Europa. Penso que está nos 17%, os últimos dados que temos. E, face aos que expôs aqui hoje, que é uma situação de facto de redução das taxas de juro e do próprio esforço que o IGCP tem feito no sentido de aumentar até a maturidade das OTs, e repare que o PSD concorda que quando as condições financeiras estão mais folgadas, naturalmente para nós faz sentido tentar alongar as maturidades de forma a reduzir os riscos no futuro. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é se não era a altura de tentarmos, de uma forma mais ativa, alongar estas maturidades ainda mais e substituir a dívida de curto prazo para dívida de mais longo prazo. Era esta a primeira pergunta. Depois, uma segunda pergunta referiu aqui a questão da emissão em renminbis. E o custo, existe de facto aqui um custo adicional face à dívida com maior maturidade e, portanto, gostava que nos explicasse qual é o racional para fazer essa emissão. Enfim, o custo adicional será por um prémio de entrarmos num mercado diferente e gostava que nos explicasse qual é, na sua opinião, as vantagens de fazer essa entrada num mercado diferente e também se existe alguma experiência internacional que tenha feito, enfim, de algum país que tenha feito alguma coisa semelhante e qual foi a experiência desse país em termos de saber se acaba por ser eficiente, no sentido de perceber se o facto de estarmos a entrar no mercado tem de facto vantagens porque os investidores chineses ou que estão habituados a investir em moeda da China se adaptam ou passam a conhecer melhor o mercado, etc. Gostava de saber a vossa opinião. Depois, gostava também de perguntar, de pôr uma questão sobre o déficit externo. Nós tivemos uma situação muito, na minha opinião, uma situação preocupante, ainda não é muito, mas é um pouco preocupante, que é durante o período de ajustamento, um dos grandes sucessos do programa de ajustamento foi a melhoria do saldo externo da economia portuguesa. É um facto que, aliás, foi salientado nos vários relatórios do IGCP durante esse período e também mais recentemente, nos últimos anos. Portanto, vemos com alguma preocupação o facto de, pela primeira vez, em 2019, portanto, durante 2018 o saldo externo foi-se deteriorando e agora voltou mesmo a ficar negativo. Portanto, temos um déficit externo. Isto para nós é uma situação preocupante, é uma situação que o Sr. Ministro das Finanças parece estar a ignorar. Nós perguntámos isto ao Sr. Ministro das Finanças, ele simplesmente não respondeu grande coisa, mas isto, como é uma questão reputacional, na nossa opinião, para Portugal, gostava de saber, na opinião do IGCP, se não considera que pode, enfim, haver um risco, ainda não haverá seguramente efeito reputacional, mas se no futuro não considera que se deveria, enfim, procurar voltar a uma boa prática de excedentes externos para continuar a ter uma boa reputação nos mercados internacionais, até de um ponto de vista de financiamento da dívida pública. E, por fim, gostava de saber qual era a perspectiva do IGCP para a redução da dívida este ano e, tendo em consideração que tivemos durante todo o ano passado um grupo de trabalho relacionado com a sustentabilidade da dívida pública, gostava de saber, desde essa altura, o grupo de trabalho foi fechado mais ou menos por esta altura, no ano passado, gostava de saber qual é a sua perspectiva de evolução desde esse momento em que nós fechamos o grupo de trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.